Eu quero que você abra seu coração, né, para ouvir do Senhor, porque a palavra do Senhor ela só tem efeito quando eu me desarmo e abro o coração para que essa semente possa cair nessa terra boa, que é o meu coração, que é o seu coração. Amém? E essa semente produzir muitos frutos na vida de cada um de você. Amém, queridos? Então, o tema dessa palavra dessa noite, né? A glória da segunda casa. Amém? Eu queria que os meus queridos irmãos abrissem suas Bíblias lá. No livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá, o privilégio de poder, Senhor, ouvir a sua palavra. Que a sua palavra nessa noite, Senhor, que na verdade o Senhor possa me usar como instrumento seu, e que a palavra que vem do Senhor para os nossos corações possa, Senhor, produzir mudança em nossas vidas, porque só tem sentido a sua palavra quando ela produz a mudança necessária para a vida de cada um de nós, Pai. E nessa noite que o Senhor possa levar cativo todo pensamento contrário à sua vontade, nessa noite, nesse lugar, na vida dos meus irmãos, Pai. E quero entregar a minha vida ao Senhor, Pai, para que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, esse contexto dessa história é um pouco triste, porque aqui fala de uma nação destruída, de uma nação derrotada. Muitos sem esperança, muitos perderam famílias, muitos perderam casas. Não muito diferente do que hoje se vive na nossa nação e no mundo. A doença tem destruído famílias. Esse vírus tem destruído, tem separado pessoas, famílias. Então, queridos, mais ou menos esse contexto aqui. Na história, Jerusalém estava totalmente destruída. O templo destruído. As suas muralhas derribadas. E os portões queimados. E o povo outrora tinha sido levado cativo. E nesse texto aqui de Ageu, Deus estava restituindo novamente aquela terra de habitação. Mas, queridos, isso começou, essa ideia de ter um lugar para adorar, um lugar de habitação, nasceu lá no deserto. Quando Deus tira o seu povo do Egito, através de Moisés, e Deus institui ali a intenção do seu coração, que o seu povo escolhido o adorasse. Então Deus começa a estipular como seria esse tabernáculo, como seria esse lugar da habitação de Deus entre os homens. Era a oportunidade que a humanidade naquela época teria de ter a presença manifesta de Deus junto deles.
Então Deus começa a instruir Moisés, você vai fazer com essas medidas, você vai construir dessa forma, o material que você vai utilizar, como você vai fazer. A instrução para os peritos da época, foi Deus quem deu, para trabalhar com pedras preciosas, com madeira, com tecido. E Deus começa a distribuir entre o povo. E assim, queridos, construíram o tabernáculo no deserto. Um tabernáculo que se montava e desmontava, porque o povo estava saindo do Egito, depois de 400 anos em uma escravidão, uma dura escravidão no Egito, rumo à terra que Deus prometeu a Abraão, confirmou com Isaac e Jacó. Então a esperança é que eles sairiam dali e partiriam para um lugar que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel, uma terra de esperança, de prosperidade. Foi essa terra que Deus prometeu. Então Deus institui a adoração no deserto. E o interessante disso tudo, querido, que havia uma separação entre a presença manifesta de Deus e os homens. Então Deus institui todas as medidas, como seria o tabernáculo. E no santo lugar, o lugar onde ficaria a arca da aliança, que representava a presença manifesta de Deus, existia um véu que separava a humanidade de Deus. Então era uma forma de Deus estar presente sem que a humanidade morresse pela presença manifesta de Deus. Então, queridos, mesmo Deus presente ali, havia uma separação que era aquele véu. E apenas o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Apenas ele. Mais ninguém. E quando inaugurou aquele lugar de habitação de Deus, foi algo fenomenal. Deus desceu naquele lugar. E a sua presença contagiou todo aquele povo, todo aquele lugar. E o povo se movia quando Deus se movia. E assim, queridos, foi. E assim nasceu o lugar de habitação de Deus junto dos homens. E o tempo se passou. O povo chegou na terra prometida e habitou a terra. E o tempo se passou novamente. O povo se afastou de Deus. Se afastou do conserto de Deus. Então, queridos, o que aconteceu? Esse povo foi levado cativo. Esse povo foi levado prisioneiro. Porque virou as costas para Deus. Se esqueceu de Deus. Então um rei opressor chamado Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo e levou aquela nação cativa. Apenas os doentes, os miseráveis permaneceram em Jerusalém para morrer de fome. E aquela nação toda foi levada cativa. Perderam tudo. E se você for olhar para trás, Davi foi um grande rei conquistador, que no seu coração desejou construir um templo para Deus, uma morada para Deus. Sabe por quê? Davi foi tirado por Deus de trás da manada, de trás das ovelhas de seu pai. Deus o escolheu. E Deus disse assim: eis que vi meu servo Davi. Ninguém via Davi, nem os pais, nem os irmãos, mas Deus sim viu. Sabe por quê, queridos? Davi, mesmo sendo desconhecido dos homens, já era conhecido de Deus.
E às vezes comigo e com você acontecem as mesmas coisas. Às vezes você pensa que Deus não está vendo a tua luta, a tua dificuldade, que Deus virou as costas para você, e isso não é verdade. Às vezes vem esse sentimento, porque as pessoas estão doentes. Onde está Deus agora? Será que Deus não se compadece dessas famílias que estão perdendo pessoas? Mas Deus sempre esteve de braços abertos, esperando. E queridos, Davi foi tirado de trás da manada de seu pai, de pastor de ovelhas, para assumir um reino, para ser um rei. E não houve como ele um rei tão poderoso, que conquistou reinos, que conquistou todas as batalhas. E a terra que Deus prometera a Abraão, a Isaque e Jacó, Davi conquistou. Porque Davi venceu todos os reis da terra. E todo o território prometido à nação de Israel, Davi conquistou. Porque foi homem segundo o coração de Deus. E quando Davi soube e desejou no seu coração construir um local para Deus morar, Davi foi atrás da importante para o povo de Israel, a arca. Porque nas batalhas, quando a arca estava presente, o povo prevalecia. Durante as guerras, o povo da terra temia o povo de Israel, principalmente quando a arca do concerto vinha no meio do arraial. E os soldados se sentiam encorajados quando viu a presença manifesta de Deus através da arca, querido. E nada prevalecido. Então, queridos, Davi mandou buscar a arca. Trouxe a arca novamente. E o interessante disso tudo, queridos, é que existia um ritual a ser seguido. Como eu falei, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E o povo tinha acesso apenas ao átrio, que era o primeiro ambiente. Mas ninguém, apenas o sumo sacerdote. Então, quando o povo se esqueceu de Deus e a arca do concerto foi tomada, Davi foi atrás e recuperou aquilo que era tão precioso para aquela nação. Só que, queridos, ele trouxe novamente para Jerusalém. E a Bíblia fala que Davi reuniu todos os levitas. Davi reuniu os sacerdotes e instruiu como seria a adoração, porque não tinha tenda, não tinha mais o tabernáculo. Então Davi traz essa arca a Jerusalém. E todos comemoraram. Davi diante do povo cantando e louvando ao Senhor. Porque Davi tocava harpa. Davi era um músico, né? Tocava harpa. E eu tenho certeza que Deus o conheceu lá no pastoreio das ovelhas, nos momentos onde ele estava ali. Só ele e Deus tocando a sua harpa. Porque ele era um perito músico, adorador. Então não espere algo acontecer na sua vida. Não espere algo acontecer para que você possa se posicionar em relação à realidade que você vive hoje. Hoje a humanidade se virou contra Deus.